Olá, tudo bem? Nesta apresentação, eu pretendo mostrar algumas possibilidades sobre como trabalhar intencionalmente em aula as competências socioemocionais que foram priorizadas pela sua rede. O objetivo é ajudar você, professor ou professor, a articular a política educacional Diálogos Socioemocionais com algumas atividades especificamente construídas para estimular a elaboração do projeto de vida dos estudantes. Primeiro, apresentarei maneiras pelas quais podemos pensar o ensino e aprendizagem intencional das competências socioemocionais. Vamos iniciar relembrando o que são competências socioemocionais e descrevendo o modelo adotado pelo Instituto Ayrton Senna, o modelo das 5 macrocompetências. Na sequência, irei mostrar como trabalhar intencionalmente algumas competências socioemocionais por meio de atividades que têm por objetivo auxiliar o estudante a pensar sobre seu projeto de vida, pensando também nos meios para viabilizar o trabalho com as competências socioemocionais priorizadas pela sua rede de ensino. Antes de relembrarmos o modelo das 5 macrocompetências, vamos relembrar o que são competências socioemocionais? Competências socioemocionais são capacidades construídas ao longo da vida que possibilitam aos indivíduos mobilizar esforços para se relacionar com os outros e consigo mesmo, para estabelecer objetivos de vida e para o enfrentamento de desafios de maneira criativa e construtiva. O Instituto Ayrton Senna adotou o modelo das 5 macrocompetências como a principal base conceitual e empírica que orienta a política educacional Diálogos Socioemocionais. Vejamos os slides a seguir. Nessa figura, simbolizamos cada uma das 5 macrocompetências e cada um dos lápis coloridos. O vermelho representa a macrocompetência de autogestão, o laranja, a de engajamento com os outros, o verde, a de amabilidade, o azul, a de resiliência emocional e o amarelo, a de abertura ao novo. Elas são chamadas de macrocompetências por organizarem um número finito de competências específicas. Estas, por sua vez, podem ser entendidas como as diferentes expressões ou manifestações de uma macrocompetência, ou seja, são as diferentes faces da mesma moeda socioemocional. Autogestão explica as relações entre as competências determinação, foco, persistência e responsabilidade, e está relacionada com o quanto uma pessoa é capaz de se autorregular a fim de alcançar determinado objetivo. Engajamento com os outros explica as relações entre iniciativa social, assertividade e entusiasmo, e descreve o grau com que uma pessoa é capaz de se socializar e obter prazer ao entrar em contato com outras pessoas ou outros ambientes sociais. Amabilidade explica as relações entre empatia, respeito e confiança, e descreve o grau com que uma pessoa se relaciona com outras pessoas, sendo atravessada por sentimentos de compaixão e cordialidade. Resiliência emocional explica a relação entre as competências tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Essa macrocompetência descreve em que grau uma pessoa vivencia o cotidiano atravessada por sentimentos como ansiedade, tristeza, raiva e insegurança. Por fim, abertura ao novo explica a relação entre curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, e descreve o grau com que uma pessoa se interessa por ideias e pensamentos, modos de ser e experiências estéticas e artísticas. Agora vamos falar um pouco sobre os processos de ensino e aprendizagem das competências socioemocionais. De modo simplificado, existem 2 maneiras de aprender e ensinar as competências socioemocionais: maneiras intencionais e maneiras não intencionais. De forma resumida, a aprendizagem não intencional ocorre por meio de 2 processos principais. O primeiro, denominado condicionamento operante, mostra que a aprendizagem ocorre a partir de suas consequências, independentemente da nossa percepção disso. Por exemplo, ao agir de uma determinada maneira, um estudante gera uma consequência imediata no seu entorno. Caso essa consequência lhe seja agradável, esse estudante tenderá a repetir a mesma conduta. Caso seja desagradável, o estudante não irá repetir a conduta. O segundo, denominado aprendizagem por observação de modelo,
ocorre sempre que acabamos por reproduzir o comportamento de alguém que observamos tendo êxito em uma atividade. Tanto o condicionamento operante quanto a observação de modelos são meios efetivos de aprendizagem. Porém, quando esses processos ocorrem sem que nos demos conta deles, acabamos nos tornando limitados em relação à nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos, de avaliar a efetividade de nossa conduta e de reformular e generalizar as nossas aprendizagens em outros contextos. Já a aprendizagem intencional ocorre quando o objetivo do que deve ser aprendido e ensinado está evidente para todos os atores. Para que isso aconteça, é necessário que seja construído um espaço de compartilhamento em aula, na qual tanto os conteúdos abordados quanto os procedimentos a serem realizados resultem de um acordo coletivo. Para a construção desse acordo, devem ser respondidas as seguintes perguntas. Qual será a competência socioemocional alvo de desenvolvimento? Qual é o significado dessa competência socioemocional? Quais são as possíveis formas de expressão dessa competência socioemocional no nosso comportamento? E por que essa competência socioemocional foi escolhida? Ou seja, qual é a sua importância para a vida em sociedade? Mas afinal, por que o trabalho intencional com as competências socioemocionais é mais efetivo do que o trabalho não intencional? Vejamos. O êxito em qualquer atividade complexa ou desafiadora envolve o uso consciente ou inconsciente de mais de uma competência socioemocional. Quando agimos de modo mais intuitivo e inconsciente, podemos obter êxito naquilo que pretendemos, mas nem sempre conseguimos com clareza pensar sobre o que está determinando o nosso comportamento e o nosso êxito. O ensino e a aprendizagem intencional com foco claro no desenvolvimento de uma competência socioemocional permite que o estudante reflita sobre o seu processo de trabalho e de desenvolvimento, além de promover possibilidades de autoconhecimento por meio da avaliação da própria conduta. Consequentemente, possibilita ao estudante ampliar suas maneiras de lidar com situações diversas, facilitando a capacidade de generalizar o aprendizado da competência socioemocional alvo de desenvolvimento. O protagonismo da professora ou do professor é fundamental para viabilizar o trabalho de desenvolvimento intencional das competências socioemocionais dos estudantes. O papel do professor é o de facilitador das dinâmicas que possibilitam e dão sentido ao trabalho intencional de desenvolvimento das competências socioemocionais. Ser facilitador significa assumir o lugar de provocador e orientador, estimulando os estudantes a refletirem sobre si mesmos e, com base nesses autoconhecimentos, descobrirem a melhor maneira de aproveitar as atividades voltadas ao desenvolvimento socioemocional. Nossa sugestão é de que o docente se mantenha sempre atento aos alunos, dando espaço para que eles possam lidar com as questões que emergirem durante a realização das atividades e permitindo que reflitam sobre elas da maneira que acharem melhor, o que pode envolver desde o silêncio até a conversa com outros colegas ou mesmo com você, professor ou professor. Sob essa perspectiva, a atuação docente deve valorizar e incentivar uma relação entre professor e estudante mais horizontal, gerando um ambiente propício ao compartilhamento de ideias e experiências e de acolhimento das diferenças. Nesse espaço, todos podem ensinar e aprender. Nessa proposta, o trabalho intencional de desenvolvimento das competências socioemocionais é viabilizado pela Política Educacional Diálogos Socioemocionais, que se utiliza de atividades especificamente construídas para o planejamento e construção do projeto de vida dos alunos. Para tanto, é necessário pensar os diferentes meios de utilizar esse material para estruturar as atividades em aula. As atividades que estimulam a elaboração de um projeto de vida propostas pelo Diálogos Socioemocionais têm o objetivo de criar uma dinâmica em sala de aula para promover o autoconhecimento, as relações sociais e culturais e a inserção no mundo do trabalho. Focar temas complexos e abordar várias competências socioemocionais de modo simultâneo. Vale dizer que o ideal é que o docente, junto ao estudante, escolha apenas uma competência para focar e que o trabalho intencional de seu desenvolvimento dependa inteiramente do modo como foi acordada a condução das atividades.
Para o êxito dessa empreitada, é muito importante que o professor se sinta livre para criar estratégias de trabalho intencional das competências socioemocionais por meio da utilização das atividades que visam construir e elaborar os projetos de vida dos alunos. Há 3 modos de trabalhar intencionalmente o desenvolvimento de competências socioemocionais por meio dessas atividades. De forma centrada na temática, o que implica trabalhar de modo mais teórico e fazer relações entre o tema da atividade e a competência socioemocional que pretende ser desenvolvida. De forma centrada no procedimento, o que exige que o professor explicite qual competência socioemocional está sendo intencionalmente trabalhada e que oriente os passos para a realização da atividade de modo a colocar em prática a competência. É fazendo que se aprende. E com duplo foco, combinando a temática ao procedimento. Inicia-se estabelecendo as relações teóricas entre o tema da atividade e a competência alvo de desenvolvimento. E, em seguida, se estrutura os passos necessários para realizar a atividade de modo a abordar em termos práticos a competência-alvo. Vejamos um exemplo de como trabalhar essas 3 formas na prática, tendo por base uma atividade do projeto de vida proposta no Diálogos Socioemocionais. Essa atividade tem como tema o protagonismo estudantil e se organiza em 3 fases. Na primeira, a sala é organizada em roda de conversa com a finalidade de discutir o tema, protagonismo estudantil. Essa etapa pode ser realizada para trabalhar, de modo conceitual, a relação entre o tema e a competência-alvo de desenvolvimento. Por exemplo, protagonismo estudantil tem uma relação explícita e direta com as competências socioemocionais da macrocompetência engajamento com os outros. Lembrando, por exemplo, da competência socioemocional iniciativa social. Ou seja, é possível trabalhar o conceito de uma competência específica, como iniciativa social, em articulação com o conceito de protagonismo estudantil. Para se ter protagonismo, é necessário ir às pessoas, conversar com elas, tentar convencê-las de seu ponto de vista. Logo, conceitualmente é impossível pensar em protagonismo sem iniciativa social. Esse seria um exemplo do trabalho intencional de uma competência tendo como base o tema da atividade. Na segunda fase, deve-se ler um texto sobre o tema protagonismo estudantil. A leitura do texto também traz a possibilidade de articulação da competência com o tema, identificando os atos de iniciativa social que promoveram os protagonismos que estão descritos no texto, isto é, mais uma oportunidade de trabalhar de modo temático a competência socioemocional alvo de desenvolvimento. E, na terceira, fomentar a discussão do texto em grupos menores que devem trazer para o grupo maior suas conclusões. Esses passos podem ser atravessados de modo prático pela competência iniciativa social. Pode-se, por exemplo, pedir aos estudantes que planejem, com base nas conclusões, modos de ação estudantil que gerem protagonismo, colocando a competência socioemocional iniciativa social de modo prático. Lembre-se de que quando você, professor ou professora, sentir que a modificação de uma das atividades pode facilitar a sua ação pedagógica, você deve se sentir livre para fazê-lo. O importante é que as competências priorizadas sejam trabalhadas de modo confortável e tangível para você e para os seus alunos. Bom trabalho!